Bom dia, meus queridos irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, não é verdade? Hoje, quinta-feira, essa madrugada maravilhosa. Deixa eu ver aqui que eu quero acertar a luz aqui. Isso. Maravilhosa. E nós vamos ter um culto maravilhoso hoje, às 20 horas, o culto do Espírito da Fé. Tremendamente, vai ser power, não perca por nada. Você que assiste o nosso canal, vai lá, dá um clique, dá um joinha, nos ajuda lá, nós precisamos da sua ajuda. Amém, queridos? Graças a Deus. Eu estou aqui alegre, feliz, fazendo esse café, não desistindo, perseverando. E eu quero falar sobre a função do Espírito Santo. Para entender o que é pecado contra o Espírito Santo, é preciso entender qual é a função do Espírito Santo. Jesus mesmo afirmou: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ensinará todas as coisas. Essa é a missão do Espírito Santo. Aleluia. Ele ensina, fala ao coração, mostra o caminho e guia na verdade. Como o faz? Através de uma voz silenciosa e interior que chamamos como de consciência. Isaías afirma: quer você se volte para a direita, para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, siga-o. Aleluia. Então eu vou repetir: a missão do Espírito Santo, na verdade, é ensinar, nos guiar, né? Essa é a missão dele, em todas as coisas. Como ele faz? Fala através do coração, de uma voz silenciosa, interior, que chamamos de consciência. Isaías afirma que chamamos de consciência. Isaías afirma que você se volte para trás ou para a direita, para a esquerda, uma voz vos dirá: este é o caminho, siga-o. Cada vez que você está andando por caminhos estranhos, essa voz fala ao seu coração, fazendo lembrar as coisas que você conhece. Se você não ouvir, se ao contrário racionalizar ou justificar sua conduta, corre o terrível perigo de endurecer o coração. Da próxima vez que o Espírito Santo falar, você terá menos condições de responder, porque você está endurecendo o coração. A sua capacidade de ouvir a voz, de ter uma consciência no Espírito Santo, vai ficando distante. E você não terá a capacidade de responder aos seus apelos. Você finalmente terá cometido o pecado contra o Espírito Santo. Isto não quer dizer que ele está tão magoado com você que não queira lhe falar mais. Não, ele continuará falando. Será você que não terá mais condições de ouvir a sua voz. A sua consciência está embrutecida, endurecida, cauterizada. Você nunca aceitará que está errado ou que precisa de perdão. E como Jesus pode perdoá-lo se você não aceitar o perdão? Pode ser que em algum momento em que uma atitude errada sua esteja comprometendo a sua estabilidade social, física ou financeira. Aleluia. Você até consiga sentir dor, mas não pode ter ofendido. Você até consiga ter dor, mas não por ter ofendido a Deus, e sim apenas pelas consequências que essa conduta trará à sua vida. Isso não é arrependimento, é apenas remorso. E o remorso nunca conduz ao perdão, só leva ao desespero e da autodestruição. Então eu vou ler esse pedaço de novo para você, que é muito importante essa meditação. Pode ser que em algum momento em que a sua atitude errada esteja comprometendo a sua estabilidade social, física ou financeira. Você até consiga sentir dor, mas não por ter ofendido a Deus ou o Espírito Santo, e sim apenas pelas consequências que esta conduta traz à sua vida. Isso não é arrependimento. Isso é apenas remorso, e o remorso nunca conduz ao perdão, só leva ao desespero e à autodestruição. Aleluia. É de graça. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos entender que na cruz do Calvário,
O Senhor Jesus Cristo morreu um dia por todos os pecados de todos os homens, e todos no mesmo tempo. Ali já foram perdoados todos os pecados. Portanto, não é por causa da confissão e do arrependimento que Jesus decide perdoá-lo. O preço do seu perdão já foi pago, mas para que esse presente de amor, que é concedido pela graça, tenha valor, é necessário que você confesse o seu pecado. João afirma: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, aleluia, não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo que nele crer, você compreende? Não é para todos, é apenas para todo que nele crer. Quer dizer, não há mais nada que se possa fazer, aleluia, para salvar o ser humano. O resgate já foi pago, mas precisa haver uma aceitação pessoal dessa oferta. Este é o papel da confissão. Então, o papel do Espírito Santo também é levar você ao arrependimento para a salvação. O arrependimento após a salvação, mas também para a salvação. O assunto da confissão, no entanto, é muito delicado. Você precisa confessar os seus pecados a Deus e também aos homens. A Deus sem exceção, mas aos homens somente se a confissão for construtiva, nunca destrutiva. Uma senhora uma vez me perguntou, eu sou pastor há muitos anos, e ela me perguntou: o que devo fazer? Meu esposo e eu temos um filho, o único com 18 anos de idade. Ele é a razão da nossa vida, mas há algo que preciso confessar: esse filho não é do meu esposo. Isso é confissão de gabinete, eu não vou falar o nome da pessoa, amém, querido? Não é verdade? Como Deus pode me perdoar se eu não confessar? Essa é uma típica situação em que a confissão precisa ser feita a Deus e confiar no seu amor maravilhoso. Qualquer confissão ao esposo ou filho destruiria ambas as vidas. Então, se a confissão vier a trazer destruição, é melhor só confessar a Deus. Tem coisa que só Deus vai entender, o ser humano vai julgar, vai destruir a vida. Amém, queridos? Precisa ter sabedoria e direção do Espírito. Por isso que nós precisamos viver de bem com o Espírito Santo, porque ele vai nos ensinar, nos conduzir e trazer uma voz silenciosa na nossa consciência, como agir nos momentos que devemos agir. Amém, queridos? Aleluia. Um dia houve um rei em Israel, seu nome era Davi. Ele desceu às profundezas do pecado: adultério, mentira, intriga, finalmente assassinato. Era um coquetel de imoralidade. O pecado começa aos poucos e as pessoas, procurando resolver o problema com métodos humanos, vão sendo envolvidas até ficarem completamente presas pelas circunstâncias e pelas próprias mentiras. Um dia Deus enviou um profeta chamado Natã para confrontar o rei com a sua triste realidade. E o rei se viu acuado. Ele era o rei, podia mandar matar o profeta. Depois podia prestar esclarecimentos na opinião pública, negando todos os fatos e o acontecido. Ele podia ter tentado explicar ou justificar o seu pecado. Mas a Bíblia disse que o rei foi ao campo, entrou numa caverna, orou a Deus da seguinte maneira: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me de todo o meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Aleluia. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razões em me condenar. Aquele foi o renascimento do rei. A partir daquele dia, não teria mais que viver fugindo do passado. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós cessamos a perseguição do passado. Então, confesse a Deus, fale com o Espírito Santo, ele vai te ajudar. E Satanás não pode cobrar nada de você. Satanás não pode cobrar dívida nenhuma de você a partir do momento que você confessa a Deus os seus pecados. Você cessa aquela culpa do passado. Pisa na cabeça do diabo, fala com Deus sobre as suas coisinhas aí e vamos em frente, porque o diabo é derrotado e você é mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Beto Fernandes que te ama, hein?